começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos iniciando mais um Papo Pontual, hoje com pedido, hein, cara, não sei se você sabe, mas o teu nome ele já foi requisitado, principalmente pela galera do Sul, e uma galera que quer entender algumas coisas aí dentro da BQ. Então hoje estamos conversando com o ilustríssimo Daniel Facchini. Seja muito bem-vindo. Cheers. Saludo. É um prazer inenarrável fazer parte e estar em sua presença nesta agradabilíssima tarde de sábado. E para quem nos ouve, em qualquer dia da semana. Provavelmente. Vão ser em vários dias, em várias horas. Queridão, obrigado aí por depositar um tempinho aí para a gente nesse sábado. Então, assim, primeiro de tudo, é uma pergunta que a gente sempre inicia. Por que você tá nesse mundo doido aí da quiropraxia, cara? O que te levou a isso? Eu diria que a minha história, diferentemente de muitos colegas meus, ela não tem nada extremamente bonito. Eu conheço colegas que entraram na profissão porque foram curados milagrosamente através dos poderes da quiropraxia, ou porque seus pais ou entes queridos tinham algum problema e um quiropraxista resolveu algo que ninguém mais conseguia resolver. E eu não, eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que fazer da vida. Eu tinha um colega que fazia quiropraxia e ele é um excelente vendedor. Ele falava muito bem das coisas e do curso, inclusive. E por ser algo diferente, novo na área da saúde, o qual eu tinha interesse, eu pensei, por que não? E entrei. Então, a pergunta, né, da onde surgiu o interesse, você sempre quis ser? Não, veio assim, vou fazer esse negócio aí. Né? Mas o mais legal, talvez, na minha percepção, não seja o como eu cheguei ali, ou por que eu cheguei ali. Rolou um grito. Rolou. Então, para mim, o mais interessante não é necessariamente porque eu entrei no curso, mas olhando em retrospectiva, pensar que pudesse eu escolher, eu faria tudo de novo, com certeza. Eu acho que isso sim é uma coisa muito mais bonita para eu te dizer. Essa noção dos processos de saúde e doença, do funcionamento do corpo humano e todo o paradigma envolvido na percepção do mundo que a profissão nos dá, é algo que eu acredito que deveria ser comum a vários profissionais da saúde. Eu gosto muito da forma como nós vemos esses processos, então eu jamais faria diferente. Mas foi tipo, na época, você entrou na faculdade de quiro com quantos anos? 17 para 18 aproximadamente. Então, assim, já que não teve nada... Comigo também não tem nada bonito, não. Eu estudei com o irmão do Maruan, na educação física, aí conheci o Maru, aí eu fui lá, ele me ajustou, eu falei, cara, que sensacional, quero fazer isso. E fui. Mas ele já era formado? Não, ele estava estudando. Então eu fui acompanhando a graduação dele, né? Eu falei, vamos ver o que é esse negócio aí também, né? Então, diante disso, essa pergunta creio que vai caber melhor, então. Não te deu medo algum, assim, de entrar numa profissão novíssima, sem regulamentação, ou sem tanta forma de você descobrir exatamente o que era a quiropraxia, meio que entrando a gente vai entender o que é? Sim, é uma boa pergunta. Medo nenhum, eu diria, mas até porque medo não é uma coisa que rege muito a minha existência, mas eu poderia compartilhar, não dos sentimentos que eu tenho, mas dos fatos, né, ligados a isso. Na época eu dei uma leve olhada na internet, tipo, googleei, né, sobre regulamentação e tudo mais, e o que eu percebi na época é a mesma coisa que eu percebo até hoje, é que para quem pratica, para quem está na clínica, atendendo seus pacientes como um quiropraxista prestador de serviços,
particular, enfim. A regulamentação não faz diferença nenhuma, faz uma diferença muito pequena. Inclusive, embora todos nós da ABQ e vários quiropraxistas lutem assiduamente pela regulamentação, tem muitos profissionais que até preferem a não regulamentação porque ela é conveniente, né? A falta de legislação, a falta de um conselho, a falta de um ente regularizador, digamos assim, alguém que supervisione o trabalho e que possa punir, que é o caso de um conselho nas profissões regulamentadas, isso dá mais liberdade e flexibilidade para a prática, né? Então, não, o medo, digamos, pela falta de regulamentação não existia, por ser novo, muito pelo contrário, né? Me parece interessante a novidade, porque para pensar, se tu olha ao teu redor, tu vê, eu moro numa cidade com cerca de 65 mil habitantes, se não me falha a memória, e tu vê dezenas e dezenas de odontólogos, de dentistas, de advogados, se não centenas, né, de médicos e tal. Aí tu vê quantos quiropraxistas tem aqui, né? Tem 7. Algumas cidades da região tem um pouquinho mais, um pouco menos, né? Tem 5, tem 10. Cidades mais onde fica o epicentro da quiropraxia, né? Mais perto da faculdade, da Universidade Fevale, ali vão ter seus 50, talvez 70, 80 profissionais na capital, nem sei se o número está perto disso. Mas isso é fantástico, então, ao contrário de dar medo, isso estimula, não é? E eu lembro que essa conversa também surgiu quando eu estava no Peru, inclusive com o Marua, que tu mencionava, e a gente, um certo dia, na sacada do Centro Quiroprático de Vida, a gente conversava sobre essa questão dos destinos da quiropraxia na América Latina, e eu falava que, nossa, para nós que somos formados naquela época, ali em 2009, ainda é muito novo. Ainda é muito novo. Imagina, fazia 5 anos que estávamos se graduando quiropraxistas. E hoje, quem está se formando, digamos, em 2020, são só 15 anos de profissionais formados. Então, essas pessoas ainda fazem parte de um grupo pioneiro, eles estão entre os primeiros 1000 e pouquinhos. Imagina, numa profissão que tem um potencial de crescer para dezenas e, de repente, uma centena de milhares em um futuro, se nós conseguirmos expandir educacionalmente a profissão. Nós somos pioneiros ainda. Então isso estimula muito mais do que dá medo. A gente tá acompanhando a história sendo escrita, né, cara? Então, tipo, sim, nem tem livro da história do quiropraxia no Brasil ainda, né? Então, tipo, tá todo mundo fazendo parte. Está em processo. Você é um capítulo dessa história. Puta, eu te falar mais. Serei mesmo, porque as pessoas que estão escrevendo já vão se utilizar desses vídeos. Mó sensacional isso, né, cara? Fiquei feliz. Principalmente na época de faculdade, você teve que se mudar lá para Novo Hamburgo, né, para poder estudar. Isso foi algo tranquilo? Rolou algum perrengue nesse percurso aí estudantil ou não? Perrengue? Eu não creio que sejam grandes perrengues. Na verdade, morar em Novo Hamburgo, junto com todo aquele pessoal que tu entrevistou há 2 semanas, na Casa 755, foi uma aventura fantástica, uma oportunidade de conviver com pessoas que vinham de diferentes estados, de diferentes culturas, de diferentes visões de mundo, com diferentes experiências, alguns bem mais experientes, né? Gente mais velha, gente mais nova. Então, foi uma oportunidade fantástica de estar ali. Perrengue, não, eu fui um estudante tranquilo, eu diria. Não sei se tu te refere, por exemplo, a perrengues de tipo, nossa senhora, eu tive que abandonar muitas coisas. Não, eu poderia dizer que eu sou bem privilegiado nesse aspecto, né? Então, foi uma mudança por opção. Eu nem precisava ter ido morar em Novo Hamburgo, só facilitava mais a vida e me permitia mais tempo para estudo, mais tempo para desenvolvimento acadêmico pessoal, do que ficar fazendo idas e voltas todos os dias, às vezes 2 vezes, ou às vezes ficando muito tempo ocioso em um determinado lugar. Então, foi mais uma opção por oportunidade, conveniência e produtividade.
O Daniel Facchini hoje, principalmente, sei lá, aqui para a galera de São Paulo e creio que para o Brasil inteiro, é um cara muito ligado à ciência da quiropraxia, né? Então, esse é até o projeto da 755 de fazer a questão dos artigos, né? De incentivar essa questão do estudo. Esse Daniel Facchini era o Daniel estudante também ou não? É algo que você foi trabalhando principalmente depois de formado? Eu acredito que em diferentes graus, sim, sempre foi parte. Ainda que é curioso, porque se a gente considera aquela lógica do triângulo, né, que quiropraxia, filosofia, ciência e arte, eu não me vejo muito mais para o lado da ciência do que eu me vejo para qualquer um dos outros, não é? Só que como eu não sei se é por causa do meu papel na associação ou porque, de fato, eu faço um pouco de pesquisa ou trabalho, ou trabalhei na graduação da Fevale, trabalho na pós-graduação, por alguns motivos, assim, as pessoas me associam muito mais à parte, né, de estudo, parte científica, não sei o quê. Mas eu me vejo, sabe, para quem joga videogame, assim, e tem, por exemplo, nos joguinhos de futebol, um jogador, ele tem várias habilidades, né? Então, tem lá, sei lá, velocidade, drible, chute, passe, estamina, né? Você quer ser o Resistência, armador enfim. central. Na verdade, eu tento desenvolver um pouco de tudo, né? Aquela coisa que o pessoal que gosta de especificidade ri muito, e eles fazem aquela analogia do pato, né? Que o pato voa, mas voa tudo desengonçado, caminha se rebolando todo e se tropeça de tão com as patas estranhas que tem, e nada, mas nada mal. Então faz tudo, mas faz tudo mais ou menos, né? Eu sou mais ou menos assim, eu gosto de fazer tudo, de tudo um pouco. Você conseguir transitar por todos esses mundos é interessante também, né, velho? Independente se você arme a tua barraca num pedaço só, você transitar, conhecer pessoas que são mais de uma área, mais de outra, eu acho que isso te acrescenta pra caramba, né? Acho que o segredo é esse mesmo, né? Tu vai pensar, por exemplo, vamos falar dessas diferentes áreas, né? Em termos de ciência, eu não sou o maior expoente, estou longe disso, nem no Brasil, nem no Rio Grande do Sul. Eu tenho pequenas publicações, algumas foram premiadas e tal, mas eu não sou um grande cientista. Eu publico algumas coisas, eu gosto muito de pesquisa e eu a uso para embasar as ações clínicas quando possível. Mas, né, de longe eu não sou nenhum grande. Você vai olhar o meu índice H, ele é muito baixo, que é, digamos, um índice que qualifica um pesquisador. Enfim, mas eu, por exemplo, também eu sou o único brasileiro que escreveu num capítulo do livro de filosofia quiroprática, no livro do David Seary, por exemplo. Então, tu vê, eu me destaco mais na produção em filosofia quiroprática dos meus colegas brasileiros do que eu me destaco propriamente em ciência, percebe? E como professor, eu sou professor principalmente de técnicas de mobilização instrumentalmente assistida de tecidos moles. Então, isso é o que nós chamamos de arte, não é? Então, são formas de aplicações práticas para resolver determinados problemas. Então, eu acabo trabalhando primariamente no ensino, nessa parte artística da coisa. Tem esse viés científico que embasa tudo, talvez pela questão do meu papel na Associação Brasileira de Quiropraxia, como diretor de assuntos acadêmicos, científicos e educacionais. Acaba tendo essa noção de que eu sou o cara da ciência e tal. E quanto à parte filosófica, sim, as discussões dentro de filosofia são uma das coisas favoritas. Inclusive, eu acabei de terminar, antes desse podcast, estou no pós-escrito agora, do livro que seria uma parte de filosofia da ciência, de certa forma, que é um assunto de grande interesse meu, que é o livro do Thomas Kuhn, que é a Estrutura das Revoluções Científicas. Então, tu vê, é um pouco de tudo. Tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que o teu nome cresceu nessa área porque ainda existe poucas pessoas indo atrás, né? Por Pode mais ser. que você tenha ali... Acaba virando referência, né? Se você for pensar que a gente... Quantos quiropraxistas a gente tem trabalhando no Brasil? Tem Uns ideia? 1.200, mais ou menos, um pouquinho mais.
Então, querendo ou não, as pessoas acabam virando referência, porque é tão pouquinho. Então, Pode ser. então acho que isso entra bastante nesse quesito. Quando você estava se formando, o que você queria da tua vida? O que você queria? Tinha algo ou não? Você estava deixando a vida te levar? Ou não? Você tinha alguns objetivos traçados ali ao terminar a faculdade? Do ponto de vista profissional, o que eu queria da vida é ser feliz, né? Do ponto de vista profissional, eu tinha, assim, alguns objetivos bem traçados. Então, eu saí dali e, por contato do Stefan Westerstol, que morou com a gente lá na 755, eu fui trabalhar no Peru, na intenção de aprender um terceiro idioma, que é o espanhol, não é? Ter um pouco mais de... obter experiência, um pouco mais, não é? Obter experiência, porque sair da faculdade um pouco cru, de certa forma. Então, aprender o idioma, prática clínica e voltar depois para o Brasil, abrir a minha própria clínica, fazer um mestrado e trabalhar na área acadêmica. Então, eu tinha, desde mais ou menos 2008, essa ideia de voltar para a área acadêmica, porque eu sempre gostei. Foi olhando professores, principalmente como o professor Ricardo Fujikawa, que tu já deve ter entrevistado, não é? O professor Fábio Dalbello também, são possivelmente as minhas maiores referências, assim como excelentes professores na quiropraxia. Claro que eu tenho muitas outras referências fora, mas eu olhava as aulas deles e pensava, credo, quando eu crescer eu quero ser assim. E foi isso que me guiou, digamos assim, a estudar, porque eu via as explicações que os caras davam e eu pensava, meu Deus, cara, como é que o cara sabe tanta coisa? Deve ter uma biblioteca dentro da cabeça desse japa. E outra biblioteca dentro desse careca aí, o Fábio agora tá tipo eu, assim, também. E baseado nisso, sim, eu quero ser que nem esses caras, né? Então eu saí, fui fazer a minha formação e foi tudo muito curioso, porque eu terminei o meu mestrado, defendi a minha dissertação, se não me engano, em março de 2014, talvez eu erre o mês um pouco, mas em 2014. E não sei se foi 3 semanas depois, eu estava dando minha primeira aula já na pós-graduação na quiropraxia. E em junho, segundo semestre de 2014, eu já fui contratado na graduação. Então eu esperava chegar ali, mas foi muito mais rápido do que eu esperava. E isso para mim foi uma coisa muito legal, muito surpreendente, né? Tipo, eu quero chegar ali. Aí, tipo assim, meu Deus, cheguei. Foi assim. Mas eu escutei isso num podcast que tem do Felipe Solari, podem recomendado aí de entrevistas. Aí ele entrevistou o Di Ferreiro. Aí o Di Ferreiro tava comentando que, pô, ele tinha vários sonhos, né? Ele queria ser um rockstar, ele quis tocar no rádio, ele quis ser conhecido, ele quis ganhar dinheiro e queria tocar no Rock in Rio. Esse era a trilha que ele tinha, né? E ele falou, de repente, cara, eu sou um rockstar, eu tô tocando no rádio, eu tô com dinheiro, eu sou conhecido, abri o show do Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio, e no dia seguinte eu falei, caralho, E o que que eu agora? tenho pra... E agora? Ele falou assim, o sensacional foi a trajetória, né, velho? Então, você passar por todo esse processo até chegar onde você quer, eu acho que é o mais sensacional, né? E diante disso, existe um paizinho chamado Peru, que tivemos lá em épocas diferentes. Você nas épocas de vacas gordas, eu nas de vacas magras. Mas como é que foi essa experiência aí pra você? Não foi tão vacas gordas assim, mas não sei se tu quiser discutir números, a gente pode, para ver quem Não, se tô deu brincando. pior. Mas eu me dei um pouco mal do ponto de vista financeiro lá, por pequenos problemas, mas que eu achei fantástico, foi uma experiência muito boa para mim. O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei lá, no Centro Quiroprático de Vida, numa clínica que tinha recentemente sido comprado pelo Centro Quiroprático de Vida do Jason Gilbert. Então, logo que eu comecei, era o Volney que estava trabalhando lá, o Volney Haas Jr., eu fiquei no lugar dele e ele foi trabalhar em uma outra unidade que ele já estava trabalhando. E eu fiquei com aquela ali. Só que o dono do local não gostou que houve uma troca de dono sem que ele uma troca de centro quiroprático sem que ele soubesse. Dr. Terrada era um urologista e político também.
E ele, do nada, resolveu mandar a gente embora. Falou, não, você sai daqui. E eu fiquei mais de um mês parado, né? Então, foi curioso porque eu tinha um acordo contratual, por isso que depois disso eu sempre recomendei aos quiropraxistas, cuidem bem os contratos que vocês têm na hora de trabalhar, porque, por exemplo, o meu contrato ele tinha muita informalidade, né? E eu tive que negociar com o meu então chefe, porque eu precisava, tipo, eu não estava no meu país, eu não estava trabalhando, mas não é porque eu não queria, eu não estava trabalhando porque houve um problema logístico de fechamento de clínica, e até a abertura de uma nova, e ela começar a rodar e produzir dinheiro, digamos assim, que fosse suficiente para rentabilidade, né, e para manutenção do meu status como indivíduo trabalhador peruano, levaria mais tempo ainda, não é? A boa coisa disso tudo foi que eu tive a experiência de uma clínica aberta do zero, e isso foi muito bom. O lado ruim, obviamente, foi que a expectativa de renda baixou drasticamente, né? Não que eu tenha passado necessidade, não vamos exagerar. Eu tinha tudo pago pela empresa. A empresa me pagava moradia, me pagava alimentação, me pagava deslocamento, né, táxi, ida e volta do trabalho. Então era impossível tu passar necessidade em condições como essa. É só dizer que tu não tinha o estilo de vida que geralmente tu almeja nessas condições de trabalho onde te é prometido um certo retorno. Mas longe de, nossa, meu Deus do céu, vou morrer de fome no Peru. Não era nada assim. A empresa, e principalmente o meu chefe, sempre foram muito cuidadosos em atender as necessidades daqueles que trabalhavam com eles. Eu devo a ele muita gratidão pela oportunidade de experiência, de crescimento, e ele me ensinou muita coisa também. Então, vacas gordas para alguns, sim, eu tinha colegas que trabalhavam lá que rendiam aproximadamente aí 250% até 300% mais do que eu em termos financeiros. E eu acho que não tinha ninguém na época ganhando menos que eu, acho que eu era pior mesmo. Mas, indiferente, tipo, para mim tava ok, eu não fui lá para encher os bolsos de dinheiro mesmo. Né? E é um aprendizado ferrado, né, cara? Quando eu cheguei no Peru, eu substituí um brasileiro que tinha acabado de sair de lá. E assim, o cara, a gente recebia por semana, né? Então eu cheguei lá, o cara falou: Ó, o brasileiro que tava aqui, ele tinha ótimos números, né? Então ele tava ganhando, sei lá, 4, 5 conto por semana. Aí eu falei: Nossa, então eu tô lindo, né? Porque eu vou chegar já no ápice no cume ali, né? Meu, em um mês eu fiz isso aqui, ó. Eu falo: Como assim, cara? Eu não sei fazer quiropraxia. Eu falei: Eu sou um merda. E aí, uma das coisas que eu mais aprendi foi a vender quiropraxia. Isso era uma coisa que o americano, o dono da clínica, ele sempre levou isso para os quiropraxistas que iam lá. Ele falava assim, cara, você precisa a vender quiropraxia. A partir do momento que o cara compra quiropraxia, aí você vai ensinar todos os benefícios para ele. Então eu vou te ensinar a vender. Não algo do mal, assim, que nem existem alguns lá no Peru que lidam dessa forma, mas com muita coisa de neurolinguística, de deixar o cara ali sem muitas opções, mas foi muito bom ao mesmo tempo. Não que eu use todas essas técnicas hoje, mas isso foi uma coisa que, cara, foi o que eu mais aprendi, né? Então, aos poucos, meus números foram aumentando de novo, foram ganhando volume. Isso é uma coisa que você sente também ou não? Na minha experiência foi bem diferente, assim, todos os lugares que eu entrei, eles nunca baixaram, mas baixaram quando eu saí em alguns casos e outros não. Sei que, por exemplo, o Leonardo, que foi o mesmo lugar que eu fui, ele chegou e aumentou, ele fez mais do que eu fazia. Já outros casos não, diminuíram. Então, acho que varia, às vezes é do entrosamento que tu tem com a equipe, porque não é uma coisa só tua, não é, nossa, esse quiropraxista é o melhor do mundo. Tem muito mais do que tu, ainda mais nessas empresas, né? Porque depende da secretária que tu tem, do gerente da tua clínica, porque quem vende, na verdade, quem vendia era ela, não era eu. Sim. Né? Quando eu trabalhei com a Gladys, que era a mais experiente das assistentes da empresa, nossa senhora, eu podia ser um nada. O quiropraxista era o que menos importava ali. Ela era excelente, aquela mulher. Ela, em termos assim de adesão de tratamento, as pessoas vinham porque ela
chegava no final da consulta e falava, porque a quiropraxia é isso, aquilo. E ela que fazia muito melhor do que qualquer um dos quiropraxistas que eu já vi trabalhar ali, ela fazia isso. Qual o sobrenome dela? Você lembra? Paucar. Porque eu acho que eu trabalhei com ela numa província. Eu não sei se ela foi mandada para a província, viu? Ela sempre ficou em Lima? Eu acho que sim, mas eu não sei. É que Peru é foda, né? Todo mundo tem o mesmo nome. Aí. É que você falou Gladys, gerente, quiropraxia. Eu falei, não é possível. É muita coincidência. Tinha ela e a Gabi, as duas eram muito boas. Depois eu fui trabalhar em Piura, no norte, né? E em Piura eu peguei um caso bem peculiar, porque eu saí, tinha um americano lá que ele vendeu pacotes, daí ele vendia. Ele fechou os pacotes com os pacientes, pegou o dinheiro, ele recebeu o dinheiro, botou no bolso e vazou. E deixou os pacotes ali, né? Tipo, vendeu 20 sessões ali para as pessoas, pegou o dinheiro e foi embora. Então ficou uma situação bem emergencial, porque tinha um monte de gente para receber tratamento, que tinha já efetuado seus pagamentos, e não tinha quiropraxista. O cara tinha 50 e poucos anos, 60, não me lembro. Foi bem peculiar. Então, quando eu fui para Piura, eu fui para substituir esse cara. Ele tinha exigido... Não, foi um acordo bem aceitável. Inclusive, daí eu fui ganhar mais, porque lá tinha fluxo, né? Eu só precisava emergencialmente, o chefe tomou uma ruim por causa desse roubo, né? Mas tirando isso, eu rendi para ele bastante, porque logo depois que acabou esse prejuízo, o negócio estava bombando. Então, o que aconteceu ali? Esse cara, ele tinha exigido da empresa o aluguel de um apartamento absurdo, um lugar, tipo, ele é maior do que o meu hoje. Assim, são 4 suítes e mais um quarto. Então, 5 quartos, aí uma sala, aquelas cozinhas americanas, assim, uma área de limpeza. Um apartamento absurdo, numa área nobre da cidade. Para uma pessoa, um ser humano. Eu lembro que como o contrato tinha sido feito para vários meses, não tinha nem como cancelar, porque eu olhei aquilo e falei pro chefe, olha, cara, cancela isso aí, me vê um apartamento de 2 quartos que tá sussa, né? Mas não tinha como, já estava pago, já estava o contrato feito. E daí eu fiquei morando naquele lugar, parecia um mausoléu. Tu chegava, falava, aquele negócio te respondia, sabe? Tinha que montar um hostel. Eu chamei o meu diretor, o gerente da clínica, para morar comigo, o Martim. Então o Martim foi morar comigo. Na época ele estava solteiro e estava recém começando a namorar a mulher que hoje é sua esposa e que ele tem filho com ela e tal. Então, quando eu chamei ele, era só ele, né? Legal, daqui a pouco tava a mulher dele morando junto comigo. E daí começou, que eles tinham uns conflitinhos, Pedro, não sei se tu conhece a relação conjugal dos peruanos, é sempre meio conflitante, assim. Enfim, a deles era assim, eu ficava olhando aquilo, era para vir um só, não para vir dois, mas tudo bem. Tem um lugar espaçoso. Né? Vocês que fiquem aí nesses 2 quartos aí, se brigarem, dorme ela no outro quarto, não tem problema, só não me incomoda. Porque eu não gostava também de um lugar muito grande sozinho, eu achava muito, sei lá, Faz sentido, né? E obviamente que isso que você falou, eu concordo 100%, cara. Eu acho que é difícil você se dar mal no Peru, né? Chega no momento que você vai estar atendendo bem, que você vai aprender, que você vai ganhar dinheiro. Lá é um lugar que é mais barato, né? Então, querendo ou não, para nossa profissão, cara, a gente ganha muito bem num lugar que as coisas são muito baratas, então acaba que a gente ganha um padrão de vida muito legal. Tanto que um monte de gente vai e fica forever. Então eu quero entender o teu motivo de ter voltado. Quanto tempo você ficou lá e o que te fez voltar, né? O que falou, porra, beleza, eu tô bem aqui, tá legal, mas o Brasil tá me atraindo por conta disso de novo. Eu já fui com a intenção de voltar, né? Como eu te disse, quando tu perguntou sobre os planos, né? O plano, ele era trabalho de 1 ano, volta e segue o baile. E eu fiz exatamente assim, eu cheguei lá no dia 13 de março e eu saí no dia 13 de março do outro ano. Eu teria ficado 3 dias a menos, mas eu sou meio boca aberta e perdi o meu voo. Na verdade, eu despachei os documentos junto com a mala. Eu deixei dentro da mala os documentos, eu despachei.
E daí saí correndo pelo aeroporto. Ah, foi ridículo. Na época eu namorava uma peruana e ela tava comigo no aeroporto e ela me largou na hora de ir embora. Daqui a pouco eu liguei pra ela. Falei, ô, ô mozão, deu um problema, deu um probleminha aí. Aí ela falou, Amorcito. amorcito. E daí ela assim, mas Daniel, o que passou? Eu falei, pois é, os documentos, né? Aí ela, bom, tudo bem, né? Fiquei mais uns dias até conseguir trocar passagem e tudo mais. E ela, na verdade, acho que era a expectativa dela e a expectativa do meu chefe que por causa dessa nossa relação eu ficaria, né? É. Ficaria no país. Mas nós já começamos a nossa relação, tipo, desde o começo eu fui, claro, até com ela, né? Que eu voltaria para o Brasil com data marcada já. E a gente começou a relação já com essa transparência e tal. Você iludiu 2 peruanos, o seu chefe e a tua namorada. Não, não, nunca iludi ninguém. Eu sempre sou bem transparente. Se as pessoas têm expectativas que são dissonantes com a realidade, isso é uma coisa que elas constroem, não que Eles se eu iludiram construa sozinhos. as suas expectativas. Ok. E aí ficou um tempinho mais lá, né? Aí falou, cara, beleza, vou voltar e vou fazer o quê? Dar aula? Vou montar meu consultório? Vou trabalhar para alguém um tempo? Qual que foi? É isso aí, eu vou partir para a parte acadêmica. Então, eu voltei, fui atrás dos programas de mestrado, então logo em seguida já comecei no mestrado e fui trabalhando. Eu aluguei um espaço, comecei a trabalhar numa clínica, meu próprio espaço, e assim tenho seguido. Eu terminei o mestrado, entrei na faculdade, aí fui mudando, mudei, desde esses 9 anos que eu estou trabalhando no Brasil, eu estou no terceiro espaço clínico, né? Então, agora é o terceiro, não sei quanto tempo vou ficar nesse, né? Todos alugados, né? Nenhum deles é meu. Então, eu alugo sempre um espaço e faço a minha clínica ali. Então, essa é a parte clínica que eu mantenho sempre. Eu nunca parei com a parte clínica, mesmo quando eu estava na maior dos absurdos acadêmicos, que ali entre 2015 até o final de 2016, por uns 2 anos, eu trabalhava todo santo dia, manhã, tarde e noite. Foi a época mais intensa, digamos assim, de carga horária, porque era de fato cerca de 65, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né, 65 horas semanais de trabalho. Foi uma época bem difícil na perspectiva de descanso, né, porque eu tinha que preparar aula, preparar prova, corrigir trabalhos, ao mesmo tempo tu tinha a clínica rodando, e eu estava trabalhando naquela época em 3 faculdades, né? Então era a Facate aqui em Taquara, a Fatec em Igrejinha e a Fevale em Novo Hamburgo, junto com a clínica, e eu ainda trabalhava junto com um colega meu, ele que conseguiu todo esse negócio, que é o Marcelo Forquesato, um quiropraxista aqui do Rio Grande do Sul. Ele tinha um contrato com uma empresa metalúrgica, então nós atendíamos os funcionários dessa empresa. Ele lá em Nova Bassano, que é onde fica a fábrica mesmo, o chão de fábrica, e eu atendia em Porto Alegre, onde ficava o escritório. Então eram 250 pessoas no escritório e uns 2.000 e poucos na fábrica, né? Então eu pegava o fácil, eu pegava o pessoal do escritório, ele pegava o difícil, que era o chão de fábrica. Então, era tudo isso ao mesmo tempo. Então, aquela época foi extremamente exaustiva do ponto de vista laboral. Mas eu sabia que eventualmente isso ia acabar, mas era o tempo inteiro cansado, dormindo. Eu lembro que uma vez eu estava orientando uma aluna minha, logo depois da aula, né? E ela falando do projeto dela, me senti tão culpado que eu dormi, eu simplesmente apaguei, assim, ela tava falando comigo e eu, sabe, quando tu fica assim, ó, olhando, fazendo toda a força do mundo para ficar olhando para ela, assim, daqui a pouco eu desmaiei, né? E daí ela, professor, tá bem? Eu sei se ela achou que eu tava passando mal, alguma coisa. Não, não, tudo certo. Aí eu levantei, que em pé eu geralmente não durmo, né? Daí eu fico caminhando, circulando, assim, a pessoa vai falando e eu não durmo. Geralmente. Eu tenho uma doença, já que isso aqui é uma coisa meio pessoal, eu sofro de um distúrbio chamado narcolepsia.
sei se tu já ouviu falar. Já, Então, cara. Eu nunca conheci alguém. muito prazer, Daniel Faquinha, eu sou narcoléptico. E aí? E isso me afeta bastante em termos da minha capacidade de produção e tal, e de estudo também. Então, para mim, estudar e tal exige bastante disciplina, porque, por exemplo, nas aulas de radiologia, hoje eu dou aula de radiologia, né? Mas nas aulas de radiologia eu frequentemente dormia, imagina uma sala escura, aquele negócio é perfeito para um narcoléptico. Então, eu lembro que um dia eu iluminei a sala inteira de trás para frente, assim, me escorei aqui, dormi, e a minha cabeça tocou no negatoscópio, bem no interruptor, e a luz se acendeu assim de trás para frente naquela sala, e todo mundo virou e eu tava assim, ó. Ah, prova surpresa. Mas é incrível, porque daí eu tava meio que dormindo, os professores se ligam, né? Hoje, como professor, eu sei, né? Porque eu vejo as pessoas dormindo também. E os professores ficavam perguntando as coisas para mim, e volta e meia eu sabia responder, as pessoas ficavam bravas até, porque tipo, pô, o cara tá dormindo, como é que ele tá prestando atenção? Aí é meio que, às vezes, parte de mim ainda tá consciente, às vezes, Pô, mas então tem vezes que eu vou tudão. isso chega a ser um dom, então, né? Porque mesmo dormindo você tá aprendendo. Eu tento. Mas é perigoso, tipo, eu já bati o carro, dei PT, né? Destruí um carro dormindo, eu já dormi caminhando, já dormi dançando, já dormi fazendo coisas que não deveria dormir para fazer. Aham. Eu já dormi E chega a ser até estudando, desrespeito, né? exatamente. Eu já dormi dando aula não. Nunca dormi dando aula, mas já dormi na orientação, como eu te comentei, né? Então é difícil eu te descrever algum lugar que eu não dormi nessa vida. Problemas de saúde. Mas existe algum cuidado medicamentoso com isso? Ou terapêutico, sei lá? Existe, mas eu não sou muito assim de tratamento farmacológico, né? A não ser que seja necessário, né? Nesse caso, eu gosto muito de todas as intervenções que sejam baseadas no estilo de vida. E nesse caso, particularmente, a melhor solução é tu ter uma rotina regrada de atividade física, com tempo para repouso, com um período de winding down, assim, que é diminuir um pouco a tua atividade antes de dormir, dormir bem com um horário suficiente. Então tem várias coisas para tu fazer que resolvem ou que melhoram muito isso, né? E eu fui mais por esse lado, então eu tento manter também uma vida regrada por causa disso também. E quando que pintou a BQ na tua vida aí também? Como é que surgiu essa vontade de entrar no meio político? Se foi vontade tua, você caiu de paraquedas? Qual foi? Eu caí. Isso aí foi obra da senhorita Juliana Piva. Né? Um abraço para ela. E a Cira, né? Sempre a Cira. Eu estava na faculdade já e um dia eu fui falar com a Cira. Pensei, olha a Cira, já ouvi falar da Cira, que legal, olha só, uma lenda da quiropraxia. Aí eu cheguei lá, oi Cira, tudo bom? Eu me apresentei, não sei o quê. Dela, muito prazer, e não sei o quê. Você fala inglês? Eu falei, eu falo um pouco. Então já tem um negócio para o senhor. Aí já me botou para trabalhar. Começou assim. Mas isso não foi na BQ ainda. Aí eu me formei, quando eu voltei para o Brasil, eu não sei quem sugeriu para a Juliana para me convidar. E um certo dia ela chegou de mansinho, entendeu? Porque senão eu não ia ter entrado. A Juliana chegou com muito jogo de cintura e falou assim, Daniel, eu só preciso de ajuda para resolver tal e tal problema. Olha só que absurdo. Ela me mostrou, e como eu tenho toque também, né? Ela me mostrou uns negócios lá da Revista Brasileira de Quiropraxia, tudo mal diagramado, assim, uns negócios errados e não sei o quê. E eu falei, credo, que horror. E daí ela falou, pois é, tu me ajuda a resolver isso? Eu falei, ajudo. E daí eu acabei entrando na BQ. Puta, as duas são dessas. Tô, tô encarando o desafio da FLAC aí justamente por conta de Cira Borges e de Juliana Piva. Mas fica meu abraço aí. Quem sabe um dia, Chico, alguma pessoa, sei lá, um grande presidente da associação no futuro, ou representante mundial, diga assim, ao ser perguntado, como é que tu chegou lá? Né? Dizer, o, o Chico lá uma vez, uma mala sem alça, me largou a bomba no colo e quando eu vi, assim foi. Né?
Então, quem sabe a gente devolve o favor no futuro para outras pessoas, né? Com certeza. E você entrou na BQ em que ano? 2011, se eu bem me lembro. Então estamos aí Não oficialmente, porque naquela época a diretoria ela faltava uns pedaços, né? Então eu comecei a trabalhar na BQ assim por 2011. Só que a primeira eleição foi acho que no ano seguinte. Então, oficialmente, se tu for olhar nos registros da associação, deve ter sido 2012 ou 2013, eu acho que 2012. E como é que foi? Você achou que ia ser mamão com açúcar? Ou não? Você sabia o BO que você estava se enfiando? BO Eu não faz sentido. sabia, eu sabia. Por quê? Porque depois que houve o fatídico congresso de 2006 em Curitiba e a BQ se afundou em dívidas, todo mundo sabia, né, que era uma bomba, né? Mas a Juliana guiou aquilo de uma maneira fantástica e é uma honra ter feito parte desse grupo que de fato fez. Tipo, eu estava lá quando o nosso saldo bancário saiu do vermelho para o verde. Eu vi esse dia. Eu lembro que a gente comemorou e falou: acabou as dívidas. A partir de agora a gente consegue, se seguirmos trabalhando bem, desenvolver o caixa da instituição de uma maneira crescente. E assim temos feito. Então, a BQ hoje está financeiramente estável e não tomou mais nenhum processo que nem tomou naquela época, e muito pelo contrário, nós ganhamos processos, né? E tem gente devendo para a gente. Então, a gente tem um bom caixa, tem vitórias jurídicas acumuladas, tem bastante coisa hoje positiva. Se for pontuar aí, sei lá, um top 3 de coisas que a BQ nesse período que você participou teve de conquista, como é que você montaria esse pódio aí para você? De trabalhos que a BQ acabou fazendo e tudo mais. Eu acho que, bom, é uma pergunta bem pessoal mesmo, né? O que eu acho, porque cada um vê uma conquista de uma maneira diferente, não é? Eu acredito que a inclusão da quiropraxia no CBO, por exemplo, que foi feita em 2014, se não me engano, ou não sei se foi 2012 ou 2014, acho que 2014, foi uma das grandes conquistas. Nós temos conquistas em termos, por exemplo, de representatividade. Eu diria assim aqui, a questão do aumento das conexões que nós fizemos internacionalmente e a representação da ABQ perante a comunidade internacional também é um grande troféu e, para mim, o mais valioso. Entende? Se disser o que eu tiro para mim, para pessoalmente, o que eu ganhei com tudo isso, com certeza são os contatos que eu fiz, de tu poder ir para qualquer lugar do mundo e ter quiropraxistas fantásticos, gente que, quando eu estava na faculdade, tu lia sobre eles no livro, assim, ó, e daí tu pensa, meu Deus, esse cara é demais, essa mulher aqui, quando eu crescer, sabe, quero um dia chegar, e daí tu conhece essas pessoas, tu toma uma cerveja com eles, e eles te ensinam uns parangolé. Então, essa rede de contatos é uma das outras vantagens, e eu acredito que a estabilidade financeira também é uma coisa que deveria ser ranqueada como muito importante, porque ela permite que os nossos trabalhos sejam feitos de uma maneira normal, trabalhos do dia a dia, coisa rotineira, coisa de, por exemplo, vamos registrar isso aqui, vamos pagar o advogado ali, vamos pagar a viagem para fazer um negócio de regulamentação em Brasília, vamos pagar para desenvolver um site, vamos pagar para desenvolver não sei o que lá, coisas normais que qualquer instituição precisa, né? Então isso, a saúde financeira é essencial, e eu acho que isso também seria um dos top 3. Sensacional, porque acaba sendo uma... Puta, quando você tira uma empresa do buraco é muito legal, né? Porque daí você consegue trabalhar, né, cara? Fala assim, porra, eu já sobrevivi 10 anos no perrengue. Agora que eu tô no azul, dá pra fazer tanta coisa legal, né? E a gente tem esse potencial, né? Uma das ideias agora, a gente até votou em assembleia, a gente não executou ainda, mas nos próximos meses, o Davi já está trabalhando mais ativamente nisso, nós devemos contratar uma pessoa
para fazer os trabalhos de dia a dia, as coisas operacionais da associação. E essa profissionalização é algo que eu já espero na associação há muito tempo. A profissionalização que eu digo é tu ter pessoas contratadas realizando serviços necessários para o andamento diário, né? Porque hoje a única pessoa que faz esse trabalho, a única pessoa contratada que nós temos é a nossa secretária em Brasília, que é a Betânia. Fora a Betânia, nós temos de contratos assim aos advogados, que são a nossa assessoria jurídica e assessoria parlamentar, e só. Mas exige-se muito mais do que isso, né? Até para ter o contato com os quiropraxistas, para responder, para ter uma maior proximidade com os usuários, né? Tem gente que reclama, vocês levam muito tempo para responder e tal. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque nós somos voluntários e, imagina, lembra daquelas circunstâncias que eu falei, trabalhando 65 horas por semana. E eu preciso responder também e-mails da associação, necessidades da associação no meio disso tudo, né? E não é só eu, para mim, eu sempre digo que para mim é mais fácil, eu sou o único aqui que não sou casado e tenho filhos. O Roberto, por exemplo, tem 2 filhas, o Davi não tem filho, Davi e a Jordana, né, e a Stephanie não tem filho ainda, mas todo mundo tem já trabalhos, digamos assim, conjugais que eu acho que exigem um pouco mais de tempo, né? Coisa que eu não tenho. Né? Pequenininha. Então eu tenho certas vantagens que me permitem me dedicar mais ao trabalho, não é? Porque ninguém depende de mim. Eu não tenho filhos que dependem de mim, eu não tenho uma esposa que dependa de mim ou de qualquer maneira necessite investimento de tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, não é? Então, isso me permite trabalhar um pouco mais. Agora, ainda assim, o que eu dizia a gente precisa de pessoas que tenham essa responsabilidade de ação mais rápida, né? De responder contatos, de responder demandas, de fazer uma determinada atividade, porque ideias para a associação nós temos o tempo inteiro, né? Tem muita gente, por que a ABQ não faz isso? Por que a ABQ não encabeça aquilo? E a maior parte das vezes eu vou te responder que o motivo é falta de poder de trabalho, porque a pessoa fala, por que não faz isso? E eu vou olhar assim, pois é, mas para eu fazer isso, não é tipo, quando as pessoas falam ABQ, às vezes tu pensa assim, ABQ é instituição, ABQ. Quando as pessoas falam ABQ, eu penso em qual é o ser humano que vai fazer isso. Qual é a pessoa. Quem de nós? Quem de nós pode despender aí umas 7, 8, talvez 10 horas da sua semana para realizar essa atividade. E daí todo mundo se olha assim, e é complicado. Algumas coisas a gente tem que dividir e dar um jeito de fazer. Outras coisas não tem como. A gente realmente, com os nossos deveres pessoais, se torna um pouco difícil. Então isso é uma das coisas que nós temos para o futuro. E não só isso, como a colaboração de muitos usuários. Por exemplo, esse projeto que está rolando agora de Kiros pelo Brasil, aí, que foi encabeçado pelo André, fantástico, fantástico. Simplesmente fenomenal. E a ABQ não teve nenhuma participação, 0 participação. Isso veio totalmente de iniciativa dos indivíduos. E isso é uma coisa que a gente frequentemente fala. Tem coisas que alguns quiros querem que seja feito que deveriam ser iniciativa de indivíduos, ou poderiam ser. Porque às vezes é tanto trabalho para o cara que quer aquilo fazer do que para mim. Pela quantidade de pessoas que a gente tem, né? É tão fácil a gente se organizar e botar a mão na massa, né? Sim, eu fico muito feliz quando essas coisas surgem. Como está surgindo agora a ONG também, uma outra ONG, porque já tem outras, né? Isso são todas iniciativas de indivíduos, né? Projetos solidários, como o Ajuste Solidário também, iniciativa de indivíduos. Tem muita coisa fantástica que as pessoas fazem. E daí algumas pessoas sugerem, por que a ABQ não centraliza? E, bom, às vezes a gente centraliza, como a gente tentou centralizar, por exemplo, o Ajuste Solidário. Mas muitas coisas funcionam melhor quando o poder reside no local. Esse é o princípio da não centralização, né? Sempre que o poder puder residir o mais próximo possível do local onde a ação está acontecendo, é lá que ele deverá residir e os resultados serão muito maiores. E
E nisso a gente percebe que vários quiropraxistas com ações individuais pelo país conseguem coisas fantásticas porque as fazem, simplesmente. Quarentena, se for para tirar um lado positivo dela, né? Ela deu uma fomentada nisso, né? As pessoas conseguiram arranjar um pouco de tempo e de gana de querer fazer esses projetos, né? A quantidade de live que apareceu, né? Sim, A galera muito conteúdo. trocando informação, fazendo conteúdo, acho que isso foi sensacional, né? Hoje, se você fosse, por exemplo, ter um projeto que a gente pode classificar como teu, tá? Não estou falando da ABQ em si, mas teu, do Daniel. O que você gostaria que a ABQ conseguisse ou que a quiropraxia no Brasil conseguisse? Porque alguns falam regulamentação, mas às vezes não, às vezes é só uma outra coisa. Você tem isso na tua cabeça ou não? Você acha que a gente está indo bem, a gente está caminhando bem? Eu acho que nós estamos caminhando na direção certa, sim, tenho certeza disso. Mas quanto à sua pergunta de um projeto meu, eu sei, eu tenho projetos tão peculiares. Um dos projetos que eu gostaria de ver sair do papel era um projeto de centralização, aí sim, centralizar de fato, de centralização da produção científica dos quiropraxistas brasileiros em algum lugar. Só que o problema onde eu esbarrei, principalmente nisso, é a necessidade de autorização, que eu preciso pegar com cada indivíduo uma autorização para divulgação, né? Mas pegar, por exemplo, todas as monografias, né, os TCCs de graduação, pós-graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado produzidos por quiropraxistas brasileiros e artigos escritos por quiropraxistas brasileiros publicados em periódicos nacionais e internacionais e colocar tudo isso em um grande repositório, como existem em faculdades, como a URGS, por exemplo, tem o LUME, a PUC tem também, toda a universidade, Unicinos aqui no Rio Grande do Sul, estou falando de universidades daqui do Sul, né, mas toda universidade tem repositórios, que é como se fosse o site da biblioteca, digamos assim, onde tu tem lá listado todos os trabalhos, tu pode acessá-los e consultá-los e tudo mais. E isso seria bem interessante, eu acho que esse é um projeto legal que eu gostaria de ver desabrochar. Sensacional. O que você acha que falta? Falta... Manpower, trabalho. Botar a mão na massa. Botar a mão na massa, é só isso. Não tem nenhum mistério. É simplesmente então... começar a fazer, ter alguma pessoa para entrar em contato com cada indivíduo. Às vezes o cara não vai responder, tem que ligar, e tem que mandar negócio para assinar. Às vezes o cara não tem assinatura eletrônica, vai ter que mandar via correio, aí receber de volta. Então, seria um processo bastante burocrático, eu diria. A parte Mas burocrática é o que eu tomaria super tempo. palpável, né? Sim. Só precisa de trabalho. E para a gente até finalizar esse papo ABQ, eu acho que quando as pessoas souberam que a gente ia trocar uma ideia, né, obviamente assim, a gente marcou super rápido, mas o que as pessoas pediam muito é para entender do Congresso, né? Então hoje, em que pé que estamos no Congresso, principalmente por conta dessa danada, dessa Covid-19 aí, como é que a ABQ está lidando com isso? Os quiropraxistas gringos, como é que isso vai rolar? Nós fizemos a mudança para novembro, não é? Justamente na ideia de ter bastante segurança quanto ao fato de todas as restrições, ou pelo menos a maior parte dos problemas relacionados à pandemia, dos problemas não, né? Mas a maior parte dos contágios e das mortes relacionados à pandemia tivessem tempo de passar, né? E é isso que nós mantemos, porque se parar para pensar, se começou tudo isso na região ali nas circunferências de março, nós tivemos até agora março, abril, maio e junho, nós temos julho, agosto, setembro, outubro, então nós temos o mesmo tempo que transcorreu pela frente, e é uma estimativa bem conservadora, eu diria, né? Eu não esperaria que nós daqui 4 meses ainda tivéssemos medidas restritivas no nível que nós temos nesse momento, e nem que nós tenhamos em 4 meses números crescentes de contágios e de mortes, né, associadas à doença. De tal forma que
o congresso está confirmado para novembro e todos os palestrantes até agora, todos eles, com exceção de 2, mantêm a sua participação. Inclusive os estrangeiros, todos eles falaram assim, beleza, vamos acompanhando, mas ninguém falou, Daniel, vamos cancelar. E os que cancelaram porque tem casamentos e coisas assim, já, imagina, casamento, entende? Se a pandemia estiver bombando lá, eles não vão casar também, entendeu? Mas basicamente a gente vai seguir com o plano, a organização permanece, o congresso com as datas de 4 a 7 de novembro, espero que eu esteja correto aqui, se tiver correto depois tu edita e corta isso, tá? Novembro agora desse ano, com todos os palestrantes que nós tínhamos inicialmente confirmados. Nós já temos um número de inscrição até, acho que não lembro quantos, mas são mais de 100 pessoas já inscritas. Tem patrocinador também que já fez o pagamento, então todas as coisas estão em vias de vai rolar. Existe um prazo ali de plano B? Porque assim, né, obviamente que a gente imagina que em 4 meses é o tempo também das coisas começarem a se restabelecer, mas também nunca ninguém imaginou que uma pandemia dessa fosse parar o mundo. Então, assim, existe, por exemplo, pô, Chico, deixa eu te falar, se até setembro as coisas estiverem bem feias, a gente vai começar a pensar em adiar ou não? Tipo, não, a gente vai vendo, a gente vai fazendo essas análises junto aí, a partir do momento que não tiver nenhuma medida restritiva, vai rolar e boa. As decisões nesse aspecto elas não foram tomadas. Eu acredito fortemente que isso não será necessário. E as pessoas que se inscreveram, por exemplo, na hipótese de que haja um novo reagendamento ou cancelamento, porque a gente nem conversou sobre vamos cancelar o evento, vai ter em novembro. Mas vamos supor que, na pior das hipóteses, surja mais uma pandemia agora. Então tem um novo vírus agora, como é que que surgiu essa semana, notícias aí? Uma nova doença, nova pandemia. Não brinca com isso. Não é brincadeira, surgiu. Quer dizer, eu não li a respeito, admito para ti. Posso estar até disseminando bobagem. Mas, se na pior das hipóteses, se nós cancelarmos, todas as inscrições e todos os investimentos eles são devolvidos. Então, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu quero deixar bem claro o seguinte, nós hoje temos poder, a associação tem um poder fantástico para poder bancar isso, entendeu? O Congresso para a gente, antigamente era uma necessidade financeira, hoje a gente faz o Congresso porque a gente quer manter o nível de crescimento educacional das pessoas no Brasil. A gente não precisa mais economicamente disso. Então, se precisar devolver para todo mundo, a gente devolve. Se precisar postergar, a gente posterga. No momento, o negócio é novembro. Quem quiser se inscrever, se inscreve. E vocês verão que, como eu sou um cara muito otimista, a maior parte disso terá passado. E todos nós, eu acho que nenhum quiropraxista faleceu ainda. E eu não fiquei sabendo de nenhum familiar de quiropraxista falecendo ainda. E espero que assim continue. Porque se as estatísticas estiverem adequadas, tem altas probabilidades de nenhum de nós vir a sofrer fatalmente com isso. Espero que assim se concretize e adorarei ver todas as pessoas em novembro vivas e com saúde em Brasília. Eu acho que fica a dica aí para quem está ouvindo, principalmente para os... legal, eu quis entrar no assunto até para tirar alguns medos, né, da galera, tipo, eu não vou investir num negócio que eu não sei se vai acontecer ou não. Pô, então, tá aí, a tranquilidade tá aí, vamos se inscrever, porque eu acho que quando começa a pintar a inscrição, né, acaba dando um gás, né, para dentro da BQ, para vocês estarem sempre trazendo e fazendo coisas mais legais. Então, tá aí a oportunidade, o Daniel aí dando a uma morfina ali na nossa ansiedade. Eu recomendo a inscrição, principalmente pelo fato de que a gente desenhou um programa muito massa, cara. Muito bom mesmo. Pessoas
fantásticas, palestrantes fantásticos. Eu acho muito curioso, porque eu, quando começo a organização do evento, junto a todos os diretores da ABQ, né, e eu penso muito na parte acadêmica da coisa, né? E graças a Deus tem muito mais gente trabalhando na organização, porque se dependesse de mim, o congresso ia ser só a parte acadêmica. E eu sei que as pessoas não vão lá só para isso. Tem gente que, inclusive, nem assiste palestra. Mas eu sempre falo, não, vai lá porque tá muito bom, a gente tem palestrante muito bom, tem conteúdo fantástico, gente que, nossa, que eu gostaria, a vida inteira gostaria de ter a oportunidade de assistir, vai estar lá e tal. Então tem isso. Mas tem todas as outras coisas que os meus estimadíssimos colegas também estão preparando, inclusive agenda social, inclusive eventos, promoção política para desenvolver mais a nossa profissão perante os políticos em Brasília. Você não pode ficar de fora dessa. Tem que participar. Ligue para esse número agora. Não tem número, tem que se inscrever no site. Boa. Qual que é o site? Manda aí. Então, para inscrição, você entra em cbquiro.com.br. C de Congresso, B de Brasileiro, Quiro de Quiropraxia.com.br. Show. Show de bola. Sensacional, velho. Sensacional. Dani, é isso aí, cara. Obrigado, ó. Pô, eu dei a letra pro Davi e vou plantar a semente em você também. Certo? Tenho medo desse negócio de gente plantando semente em mim, mas vai lá. Vou plantar uma sementinha gostosa. Principalmente, vamos gravar uns podcasts lá no Congresso. Essa é a semente? É. Suave. Eu falei que era gostosa. De boinha. De boa. Achei que ia me complicar a vida, né? Não, velho. O que tu precisa? Uma mesa, um microfone e uma autorização? Preciso de portas abertas. Pronto. As portas estão sempre abertas. Top. Querido, obrigado. As portas estão sempre abertas para aqueles que querem trabalhar e desenvolver a nossa profissão. Então, você sempre encontrará portas abertas quando o que você leva para dentro é esforço, amor e trabalho. Vou abrir um aspas e colocar Daniel Facchini. Dramático, né? Pô, eu vou aprender a falar bonito desse jeito ainda. Tem que ler poesia. Véio. Porra, boa. Obrigado, viu, velho? Acho que foi sensacional aí. Obrigadão mesmo por ter participado, viu? É um prazer da minha parte, um prazer de todos nós. A gente agradece toda a galera da 755, a gente agradece toda a galera da ABQ pela exposição, né? Pelo fato de estar nos divulgando também e nos apoiando, porque isso é um apoio. E esses projetos, como eu te falei, cara, a coisa do quiropraxista individual que move o mundo, isso é o essencial para a nossa profissão. É que nós tenhamos gente assim que faz, e que faz com qualidade e com amor. Então, meus parabéns por tudo isso. E muito obrigado por deixar-me fazer parte disso. Eu tô na luta difícil de editar o nosso programa da 755. Eu imagino. Principalmente porque é um falando em cima do outro, então eu vou tentar deixar isso bonito. Então vai levar mais algum tempo. Então provavelmente, mas a ideia eu acho que eu vou chamando um de vocês individualmente até pra gente conversando. E aí talvez a gente consiga fechar com o nosso papo da 755. Beleza, se precisar de alguma coisa, eu boto a mesma roupa, que é pra fazer de conta que é como se fosse o mesmo dia. O mesmo dia. Aí eu vou lá na clínica, eu tava na clínica, né? Vou lá com a mesma iluminação, mais ou menos, mesmo penteado. Boa. Aqui, né? Passar aquela escovinha redonda ali, ó. Isso aí, tem que estar sempre no grau. Acho que tava um pouquinho maior, se não me engano. Eu não vou mostrar o meu, porque eu preciso fazer a minha tosa. Valeu, querido.